Olá, Tutameia está agora na TVT. Trazemos para você um programa muito especial, um mergulho na história que emerge diretamente nos dias de hoje, nas contradições, nos desafios de nosso tempo. O que a gente traz? A gente traz uma entrevista com o José Luiz Del Roio sobre a Batalha de Stalingrado, que completou, o final da batalha completou 80 anos no dia 2 de fevereiro, agora. Uma batalha que foi decisiva para a Segunda Guerra Mundial, foi quando começou a derrota do nazismo, um nazismo que ainda permanece, né? A gente acaba de ver isso aqui no Brasil. Então, é um mergulho na história, mas também trazendo uma reflexão sobre o significado disso nos dias de hoje. O José Luiz Del Roio, você sabe, é um jornalista militante da luta pela democracia, participou da resistência à ditadura militar, junto com Carlos Marighella, foi um dos fundadores da ALN. Ao longo do período da ditadura, viveu um tempo na Europa, na Itália, chegou a ser senador italiano, é um defensor da memória dos movimentos populares. Autor de dezenas de livros, aí, um dos mais conhecidos, a gente cita na entrevista, é sobre a grande greve de 1917 em São Paulo, a primeira greve geral do Brasil. Ele, então, nos traz um pouco da história da guerra, dos embates, mas principalmente traz essa reflexão sobre o quanto aquelas contradições da Segunda Guerra ainda estão, de certa forma, presentes nos dias de hoje, o que fez também o presidente da Rússia, Vladimir Putin, quando dá homenagem aos resistentes, aos vitoriosos de Stalingrado. Isso também é citado nessa entrevista que a gente apresenta agora para você aqui na TVT. Não deixe de se inscrever no Tutameia, nosso Tutameia TV, o canal no YouTube, e visitar o nosso site, o Tutameia. O endereço é tutameia.jor.br. Obrigado, pessoal. Até. Aproveite. Olá, Tutameia está ao vivo para fazermos hoje um mergulho na história. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora. O Rodolfo. E do outro lado da tela conversa conosco o jornalista José Luiz Del Roio. Você já o conhece, claro, de seu trabalho no movimento sindical, sua produção literária, sua militância em defesa da democracia e da história do movimento popular brasileiro. Já estou falando demais, vou deixar que a Eleonora aqui faça uma apresentação como manda o figurino de nosso convidado e conte um pouco sobre o tema da nossa conversa de hoje. Eleonora. Del Roio, seja muito bem-vindo essa tarde aqui no Tutameia. Del Roio foi senador na Itália e membro da Assembleia Parlamentar da Europa em Estrasburgo. É escritor, radialista, fez parte da coordenação do Fórum Mundial das Alternativas e do Conselho Internacional do Fórum Social Mundial. Militante político desde a juventude, dirigente do PCB, foi um dos fundadores, juntamente com Carlos Marighella, da ALN, Ação Libertadora Nacional. Viveu em vários países, em Cuba, no Peru, no Chile e na Itália, escreveu vários livros. Eu sempre mostro aqui, esse aqui, A Greve de 17, e é integrante hoje da Comissão Arnes, onde tem atuado bastante em várias frentes, aí, como o Rodolfo disse, em defesa da democracia. O nosso tema hoje, no dia 2 de fevereiro de 2023, são os 80 anos do fim da Batalha de Stalingrado, que é uma batalha decisiva na Segunda Guerra Mundial, iniciada em 23 de agosto de 43, nessa cidade estratégica
na então União Soviética, às margens do rio Volga, e a gente vai, então, falar com o Delroy sobre essa batalha e a importância dela para a história. Isso. Antes de a gente passar a bola para o Delroy, vamos mostrar um vídeo aqui, produzido, um trecho de um vídeo produzido pelo Partido Comunista de Portugal, Partido Comunista Português, em que eles dão um breve contexto histórico, né? Mostram o início da guerra, a expansão das forças do nazismo, o ataque à Rússia e como isso se desenrolou. Com isso, a gente ficamos todos aqui tendo um contexto para as informações, reflexões que o Delroy, então, vai fazer aí acerca da Batalha de Stalingrado. Então, eu vou colocar aqui o vídeo e a gente, logo em seguida, começa a conversar com o Delroy. Setembro de 1939. A Alemanha nazi invade a Polónia. Tem início a Segunda Guerra Mundial. Depois de anexarem a Áustria e ocuparem a Checoslováquia, as tropas nazis invadem a Polónia, a França, a Bélgica, Luxemburgo, a Dinamarca, a Noruega, a Holanda, a Jugoslávia e a Grécia e lançam milhares de bombas sobre o Reino Unido. Até 1941, 80% da Europa encontrava-se sob o jugo nazifascista. O nazifascismo parecia invencível. 22 de junho de 1941. Iniciava-se a maior operação militar de que há registro na história. Fortemente equipados pela poderosa indústria militar alemã, 3 milhões de soldados invadiam a União Soviética. Brest, Sebastopol, Odessa, Leningrado. A resistência soviética foi heroica. As hordas nazis chegaram a 30 quilómetros de Moscovo, mas não avançaram nem mais um passo. Com uma imensa coragem, à custa de enormes sacrifícios e mais de 20 milhões de mortos, o povo soviético derrotou a barbárie nazi, rua a rua, trincheira a trincheira, Moscou, Stalingrado, Kursk. A cada vitória do Exército Vermelho, milhões de homens e mulheres por todo o mundo ganhavam confiança de que a longa noite fascista iria por fim ser vencida. Boa! É terrível, emocionante, mas, enfim, é o contexto em que ocorreu, então, a Batalha de Stalingrado, uma das que, talvez, em que ocorreu, como dito no filme, no vídeo aí, batalha rua a rua, casa a casa, resistência heróica lá do povo soviético. Delroy, fala primeiro para a gente qual a importância de Stalingrado, né, a importância dessa batalha. Stalingrado era estratégico ali. Conta para a gente um pouco desse contexto. Bem, eu vou falar, mas o assunto é vasto, e tem muitos aspectos. Foram escritos milhares de livros, pouquíssimos traduzidos em português traduzido no Brasil. Mas a quantidade de livros é imensa, debates, discussões, as batalhas, da importância. Mas, basicamente, fazendo um resumo, quando os nazistas invadiram a União Soviética, eles esperavam em 3 meses terem vencido, conquistando Moscou. Não conseguiram. Moscou resistiu de forma brilhante, fez uma contraofensiva em novembro de 1941. Os exércitos nazistas tiveram que recuar e tiveram que mudar toda a estratégia global. Eles pensaram numa guerra de 3 meses, mas a guerra seria longa. E havia uma grande dificuldade para todo o bloco nazista europeu. É curioso. A Europa, né? A Europa, ela é muito pobre em matéria-prima energética. Muito pobre. Vamos dizer, não tem petróleo. Toda aquela maquinaria... Tem algum petróleo, sobretudo na România,
na Romênia, que era um aliado da Alemanha nazista. Dominava dominava os fascistas de Antonescu, mas isso não importa. Então, existia um problema: energia. E a energia estava em Baku, estava no Cáucaso. Então, se planejou um ataque, que seria através da Crimeia e um outro através do Volga, para tentar chegar no Cáucaso aos postos de petróleo. E outra ideia era que, através do Volga, talvez subir e rumo a Berlim, rumo a Moscou. Era uma ideia grandiosa e um pouco falha, porque pressupunha 2 objetivos, todos muito difíceis, que era o Cáucaso e Moscou. E de mais a mais tinha o Volga. O Volga é um rio, que é o rio mãe da Rússia, porque o Volga vai do norte ao sul. É um rio caudaloso, é o grande rio que unifica, que transportava, né, as pessoas, transportava as mercadorias, transportava os povos. Cortar o Volga era cortar realmente a artéria principal da Rússia. Eles não tinham pensado em Stalingrado. Stalingrado foi um caso. Quer dizer, a grande estratégia é esta. Mas em batalha, foi se afunilando. E o ponto central acabou sendo Stalingrado. Como romper o Volga, ajudar as tropas que estavam atacando pelo sul para chegar a Baku e preparar a ofensiva ao norte, a Moscou. Foi um caso. Mas foi um caso que teve uma questão psicológica pesada na guerra. Era o nome da cidade. Era Stalingrado, o nome do grande líder da União Soviética. E Hitler, que era um falastrão, falava demais, numa reunião com seus amigos pessoais, mas era famosa essa reunião, daqueles que tentaram o golpe em 1924, na Alemanha. Naquela reunião, ele falou: eu cheguei ao Volga, estou chegando ao Volga, porei a mão no Volga e de lá não sairei jamais. Ora, ele fez um compromisso pesado. Isso foi noticiado em todo o mundo fascista: viva, viva, pusemos a mão no Volga, de lá não saímos nunca mais. E essa cidade que tem esse nome aí, que não vou nem citar, vai desaparecer. Então se concentrou o ataque sobre Stalingrado. O ataque começa no dia 24 de agosto de 1942. Eu fico muito impressionado porque eu já existia, né? Eu não lembro, né? Mas eu já existia. Começa um ataque. Então, Stalingrado era uma cidade importante sempre para a Rússia, porque era um dos canais, um dos portos do rio Volga. Durante a Guerra Civil, 1920, 19 e 20, para a consolidação do poder soviético, Stalin tinha sido um dos comandantes da luta contra as tropas brancas e as tropas da intervenção europeia. Por isso acabou tendo o nome dele. E então, com essa simbologia, no dia 24 começa o ataque. Stalingrado é uma cidade que, por isso que eu queria dizer, embora não fosse uma cidade tão importante em 1919 e 20, em 1942 ela era muito importante, porque no período dos anos 30 ela cresceu muitíssimo, e cresceu como cidade industrial. Era um grande bloco industrial, sobretudo de fábricas pesadas, né? Metalurgia. Ela se espalhava pelo Volga. Ela tinha mais de 40 quilômetros de comprimento pelo Volga. Era uma cidade, então, não só grande, mas potente nas suas construções, porque eram fábricas
fábricas de concreto, ferro e concreto. Então, é uma cidade com algumas particularidades. O ataque começa com bombardeio. Por dias e dias, a Luftwaffe, a aviação alemã nazista, ataca e destrói a cidade. A cidade é totalmente destruída. Dezenas e dezenas de milhares de mortos no ataque, nos ataques sistemáticos. A cidade vira uma ruína. E este foi o primeiro grande erro dos nazistas, transformar a cidade numa ruína. Não existiam mais ruas, não existiam avenidas. Quando eles fazem um ataque com tanques, não tem muito onde passar. Tem que andar a pé, tem que passar as ruínas. E aí acontece um fenômeno, um apelo dramático feito pelo Partido Comunista em Stalingrado, de resistir, que essa vai ser uma guerra diferente. Os habitantes de Stalingrado, homens, mulheres e crianças, resistirão, porta a porta, casa a casa, no subterrâneo, nos esgotos, nas fábricas. Todos resistirão, todos os habitantes se transformaram em combatentes. E é incrível que isso aconteceu, desde os primeiros dias. Os alemães começam a avançar, encontram montes de ruína, e de cada ruína tem alguém que dispara. Eles tinham armas, poucas armas, porque o exército vermelho não estava ainda concentrado ali. Poucas armas, mas relativo, porque eles faziam rapidamente no resto das fábricas que eles tinham. Puseram as fábricas a funcionar. Muitas vezes, esses operários terminavam de montar fuzis e mesmo tanques, e saíam, eles que tinham construído os tanques, saíam para o combate de forma imediata. Isto dia e noite. Decidiram que os alemães, os invasores, não teriam nenhum minuto de descanso, teriam que combater dia e noite. Foi aí que nasceu uma terminologia que foi feita, na verdade, por um oficial, um oficial que era historiador, o Talent, ele chamou, ele falou, é incrível, isto supera a Comuna de Paris, isso supera tudo que nós vimos até hoje. Nunca existiu, no fenômeno de guerra, uma população se levantar e combater de forma selvagem. Não dá para indicar nenhum herói nessa cidade. Todos são heróis. É o heroísmo das massas. E isso ficou ligado à ideia de Stalingrado, o heroísmo das massas. Bom, resistiram. Cada dia os alemães avançavam alguns metros, deixando muitos mortos. Eles chegaram até, em algumas regiões, até as águas do Volga. Ali combatiam 2, 3 exércitos, mas o exército-chave que aguentou, suportou como exército, como soldados, né? Foi o exército número 62, do Chuikov, do general Chuikov. Ele ficaria famoso exatamente por essa resistência. Ele conta as memórias dele que, um certo momento, o bunker dele, quer dizer, o local onde ele comandava, ele tinha que sempre que se afastar alguns metros todos os dias, né? Já estava combatendo com o pé na água, né? Do Volga, estava faltando muito pouca terra. Mas teve também a outra fase famosa, que a Rússia é muito vasta, tem muita terra, mas atrás de Stalingrado não tem 1 metro de terra. Nós combateremos aqui. Eu disse, não se recua. Se morre aqui, não existe terra além de Stalingrado. Foi uma frase também que foi muito famosa. E o que aconteceu? Que essa resistência de Stalingrado passou o mês de agosto e Stalingrado não caiu. E os alemães anunciavam sempre a queda, todos os dias, a queda de Stalingrado. Passou-se todo o mês de setembro e Stalingrado não caiu. Aí
a propaganda alemã voltou-se contra eles, porque a Rádio Moscou, todas as manhãs, anunciava ao mundo: Stalingrado resiste. Esse Stalingrado resiste se transformou na palavra de ordem de todo o fronte antifascista mundial. Stalingrado resiste. E começou a criar um pouco de medo nos aliados. Por quê? Nos ataques contra Stalingrado, aliados da Alemanha nazista. Nos ataques contra Stalingrado, não era só a Alemanha nazista. Estavam as tropas do fascismo italiano, estavam as tropas rumenos, centenas de milhares de soldados rumenos. Estavam mais de 200 mil italianos combatendo. Húngaros, dinamarqueses, croatas, eslovacos. Quer dizer, tinha a cruzada europeia atacando Stalingrado. Então, Stalingrado resiste. E isto se transformou em poesia. A quantidade de poetas pelo mundo que escreviam Stalingrado resiste é uma coisa impressionante. Eu até selecionei uma delas aqui. Vou ver se eu consigo ler para vocês. Eu vou ler. Essa aqui é de Carlos Drummond de Andrade. Stalingrado resiste. Eu não sou poeta, não sei ler, mas só para vocês. Mas o Carlos Drummond de Andrade é um grande poeta. Então, vou massacrar as palavras dele, mas vamos lá. Saber que resistes, enquanto dormimos, enquanto comemos e trabalhamos, resistes. Que quando abrimos o jornal pela manhã, teu nome, em ouro oculto, está firme no alto da página. Terá custado milhares de homens, tanques, aviões, mas valeu a pena. Saber que vigias, Stalingrado, sobre as nossas cabeças, as nossas prevenções, os nossos confusos pensamentos distantes. Dá um enorme alento à alma desesperada e ao coração que duvida. Ele aqui exprime a dor do antifascista, perdido aqui no Brasil. Era exatamente isso. Todos pela manhã levantavam ver o que Stalingrado está fazendo. Bem, mas Stalingrado não poderia resistir no infinito. Cada fábrica começou a cair. Mas tem uma fábrica que nunca caiu. Ela está lá até hoje. Destruída, mas ela está lá. Foi a Outubro Vermelho. A Outubro Vermelho jamais foi conquistada. Sofreu centenas de ataques. Mas, claro, o comando soviético sabia que, um momento ou outro, tinha que dar um jeito naquilo, reforçar. E houve um debate interessante. Quem conta é na época, General Zhukov, depois Marechal Zhukov. Ele conta que ele está lá no comando em Moscou com Stalin, e Stalin está preocupado, dizendo: como que não vamos resolver a questão de Stalingrado? Não pode, tem que resolver. E o Stalin se retira, vai lá para frente, atender um telefone, e Zhukov está com um outro grande general, que depois seria marechal, Rokossovski. E Rokossovski diz: puxa vida, Zhukov, a gente já tinha conversado alguma coisa, por que a gente não tenta pensar nisso? Stalin bate o telefone e vem correndo. O que vocês pensaram? Zhukov diz: meu Deus do céu, que ouvido tem esse Stalin? Stalin diz: eu não quero saber, vocês se retirem, fiquem meia hora fechado naquela sala e voltem conversar comigo. Qual é o plano de vocês? E aí nasce o plano do contra-ataque. Eu não vou entrar em detalhes, que é muito longo também, muito complexo, mas é um plano decisivo. Esse plano será basicamente desenhado por Vassiliev, marechal, na época general, depois Zhukov. É por isso, vou fazer um parênteses, que hoje em Stalingrado, depois a gente pode voltar no final, hoje se inauguram 3 bustos. O presidente Putin estará lá para inaugurar 3 bustos: o de Stalin, o de Zhukov e do Vassiliev.
O motivo desses 3 bustos está nessa conversa que eu acabei de contar aqui agora. Bem, é uma coisa gigantesca, porque é cercar o exército nazista, fascista, porque eu digo tem outras componentes, outras nacionalidades, eles cercam Stalingrado. Então, a ideia é cercar quem cerca Stalingrado, atacar nas 2 pontas do cerco e cercar. Se chama o Pequeno Saturno. Mas para evitar que as tropas alemãs ou nazistas, fascistas cercadas consigam escapar, tem um outro plano, é o Grande Saturno. É um outro cerco externo muito mais longe, centenas e centenas de quilômetros de distância. Esse é o Grande Saturno. Vou falar um pouco do Pequeno Saturno. O Pequeno Saturno, eles conseguem, de forma milagrosa, transportar, através do Volga, 2 grandes exércitos, né? 2 grandes exércitos, e que, em um certo momento, conseguem a surpresa. Atacam de forma de longe, mas fazem um cerco. Fazem um cerco. Esse cerco, aliás, tem uma foto muito famosa, quando as tropas que vêm do norte e as tropas que vêm do sul se encontram na região de Kalak. Se chama Kalak essa região. É uma foto muito famosa dos tanques russos de uma frente se chama... É uma questão militar. A frente é um bloco de exércitos, com outro bloco de exércitos que vem do sul. Esse encontro também é um quadro famosíssimo, depois se transformou num quadro que está no Museu da Guerra Patriótica em Moscou. Um quadro realmente impressionante. Realmente eles conseguem cercar em 23 de novembro, eles conseguem cercar as tropas nazifascistas. Quanta gente eles cercaram? Difícil saber. A batalha custou muitas vidas de todas as partes, e como ela teve várias fases, e teve a Grande Saturno, foi muito complicado. Mas, dentro do cerco, devem ter caído pelo menos 300 mil soldados nazifascistas. Pelo menos 300 mil. É um cerco enorme, Hitler manda resistir até a morte, não se afastar. E esses 300 mil vão resistir, porque é mais de 200 quilômetros todo o cerco interno. Eles vão resistir, mas começa a faltar comida, armas, petróleo, porque eles são alimentados por aviões. Goering, chefe da Luftwaffe, ou seja, da aviação militar, tinha prometido 500 toneladas por dia de fornecimento, raramente conseguiu passar de 100 toneladas, porque os aviões alemães eram derrubados em continuação pela contraaérea e pela caça soviética, pelos caças soviéticos. Então, esse cerco começaram a deperir de fome. Os nazistas tentaram romper o cerco, na época do Natal, sobretudo, fizeram um ataque furibundo vindo do exterior, por um general chamado Hort, mas isso não importa, não vou entrar nesses detalhes, mas não conseguem romper o cerco, e vai se debilitando o físico desses soldados, vai se debilitando. Eles ainda resistem todo o mês de janeiro, mas no final da metade de janeiro, o Stalin termina com isso. E tem um ataque soviético final. E no dia 2 de fevereiro, né? É hoje, no dia 2 de fevereiro, o comandante nazista, que era von Paulus, personagem interessante. Von Paulus era da nobreza, da nobreza prussiana, era um general não de combate, era um general de Estado-Maior. Hitler o faz no dia 1º
de fevereiro, marechal, né? Máxima carga militar, porque isso significava que ele devia se matar. Ele devia se matar, não cair prisioneiro e não deixar ninguém ser prisioneiro. Não quero prisioneiros da parte da Alemanha. É um exterminador também dos seus exércitos. Mas São Paulo se rende. Se rende com 24, 25 generais. São Paulo, posteriormente, terá um destino curioso. Ele vai ser prisioneiro de guerra, né? Mas ele adere a uma organização de oficiais antinazistas, E quando ele será libertado da prisão, ele não foi processado, não foi condenado, nada, por causa dessa posição dele de ter aderido aos oficiais antinazistas. Ele vai viver na República Democrática Alemã, ou seja, na Alemanha socialista, da época até 89. E depois... Espera um pouco. Perdão. E depois... bom, São Paulo vai ter esse destino. O número de prisioneiros que caem são 90 mil. A maioria morrerá. Porque os russos são ruins? Não porque os russos são ruins. Estavam tão debilitados, doentes, que a maioria, uma boa parte morreu. Morreu poucos dias depois que se rendiam. Tem as fotos bastante trágicas da situação daqueles soldados. Bem, a vitória de Stalingrado foi o tournant, mudou o quadro da guerra. Daquele momento em adiante, o nazifascismo não teve mais ofensivas estratégicas, nenhuma. Fizeram ofensivas, venceram algumas batalhas, mas não eram mais ofensivas estratégicas. A espinha dorsal dos exércitos nazistas estavam rompidas. Penso só na Itália. Dos 200 mil italianos que estavam ali, 100 mil morreram. 100 mil morreram, e os outros voltaram totalmente desmoralizados. A luta antifascista dentro da Itália prende um grande impulso. Essa derrota nazifascista vai dar grande impulso à luta antifascista de cada país. Em cada país vai se fortalecer. Em alguns locais vai ser só greves, sabotagem, outras vai ser luta armada direta, vai ser luta armada na Iugoslávia, na Grécia, o fascismo húngaro, o fascismo rumeno começam a pensar um jeitinho de sair da guerra. Então, posso dizer que naquele momento a guerra já estava vitoriosa. Custaria ainda milhões de mortes. E Stalingrado, então, se põe como a grande estrela vermelha, a grande virada da guerra, a grande punhal no coração da serpente nazifascista do mundo. Ela foi isto. Então, os 80 anos hoje de Stalingrado devem ser muito celebrados. Quero acenar, houveram outras batalhas terríveis. Quero lembrar de Leningrado, que ali combateu por 3 anos. Foi imponente, mas nenhuma batalha teve o peso estratégico que teve a Batalha de Stalingrado. É isso, minha gente. Legal, Delroy, sensacional, emocionante. Eu aqui fiquei, em vários momentos, as lágrimas aqui, que eu sou bem chorão, mas pensando nessa cena de heroísmo, nessa entrega para o mundo. Você citou, aí gostaria que talvez falasse um pouquinho mais do papel do Partido Comunista e de Stalin no comando das operações, talvez não no comando das operações, que foi mais a questão militar, mas na questão da motivação, da orientação política,
da propaganda, do trabalho de emulação, o papel do partido e de Stalin no alimentar de rebelião da população de Stalingrado. Bom, Stalin, desde o início do ataque da Alemanha, eu sempre insisto, vocês têm que ver a situação dos russos. Os alemães eram os potentes, mas era um ataque de toda a Europa. Existiam tropas, por exemplo, espanholas, né? Divisão espanhola, a divisão azul. Existiam tropas de Portugal, os Sartórios, da Dinamarca, da França. A França de Vichy, a França ocupada, tinha os voluntários da França. Quer dizer, você tinha a Europa atacando. Então, você tinha que levantar o quê? Stalin ele levantou a ideia dos povos da Rússia, né? E da grande mãe Rússia. Vocês mostraram um pedacinho aí de um cartaz, que tem uma senhora só, vocês viram um pedacinho, acho que no filme português. Aquele cartaz é fundamental, porque é a mãe Rússia se levantando para defender os seus filhos. E ele recupera, criando muita discussão entre os comunistas, ele recupera, ele põe naquele comando dele que eu comentei, que tinha o Rokossovski e o Zhukov, tinha o retrato do Lenin. Ele sempre usou só o retrato do Lenin, o Stalin. Mas naqueles dias ele pôs mais 2 retratos, do Kutuzov e do Suvorov. Vocês vão dizer quem diabos são esses dois. Foram 2 generais czaristas. Um que lutou contra o Império Otomano, 1700, e o outro que lutou contra a invasão napoleônica, em 1812. Vence Napoleão em 1812. Então, ele recupera a questão patriótica. E, ao mesmo tempo, o Partido Comunista tem que demonstrar, senão, fora, que você é o melhor. Se você está em combate, você tem que ser o mais corajoso. Se você é comandante, você tem que ser o mais audaz, o mais competente. É permitido ao soldado normal certas vacilações, ao soldado comunista, não. E ele levanta a ideia de que realmente você ser um grande combatente, um vingador do povo, você tem que ser o melhor possível. E assim você pode ser comunista. Porque não é fácil ser comunista. Você tinha que demonstrar muita coisa antes de ser. E, sobretudo, isso cresceu muito no Komsomol, que é na juventude comunista, porque muitos soldados tinham 17, 18 anos, até 16. Não é? Porque, como era uma guerra de povo, não era uma guerra só de exército, era uma guerra de povo, então o Komsomol cresceu muito. E Stalin se transformou no comandante supremo, porque, embora ele fosse... Ele não era... Interessante, ele não era chefe de Estado, né? Coisa curiosa. Ele não era chefe de Estado, ele era chefe do Conselho de Ministros, era uma espécie de ser primeiro-ministro, mas ele assumiu também o cargo de comandante supremo, né? Já no início. E ele teve a sensibilidade, a capacidade, e um pouco a violência também, né? Preciso dizer que discutir com ele não era fácil. Os generais se lamentavam muito de selecionar os melhores quadros para os comandos supremos. Os melhores quadros, realmente, a seleção que ele fez foi excepcional. Aqueles grandes generais... E ele tratava esses grandes generais como se fossem realmente artistas de cinema. Quer dizer, ele brigava muito, xingava a mãe, mas, ao mesmo tempo, tratava com um prestígio enorme. Isso valia para os almirantes também, valia também para os comandantes
da aeronáutica. Então, tudo isso o fez ser muito amado, muito amado, muito amado. Se pode discutir tantas outras coisas, mas a dedicação do povo soviético combatendo contra o nazifascismo, em relação ao seu chefe militar máximo, Stalin, foi enorme. Bom, isso nos traz... pergunta, eu vou responder pouco, agora eu vou responder seco. Essa sua fala nos remete, claro, a hoje. Você mesmo lembrou que o Putin está lá hoje em Stalingrado, inaugurando esses bustos. Você lembrou da guerra contra Napoleão, da vitória soviética na Segunda Guerra, a Rússia sempre sendo alvo, né, de vários exércitos em vários momentos da história, e agora de novo. O que você pode nos contar dessa guerra que está quase completando um ano? Se completa um ano agora no final do mês, que se esperava que também fosse rápida, não foi. Qual é a sua avaliação sobre essa guerra? Você veja, hoje a inauguração na cidade que se chama Volgogrado, não mais Stalingrado, embora hoje ela se chama Stalingrado. Todo dia 2 de fevereiro ela volta a se chamar Stalingrado. Existe uma pressão muito forte dentro da Rússia, sobretudo nesse momento. O Partido Comunista Russo, que ninguém sabe que existe, mas existe, e é o segundo partido da Duma, fez um um requerimento muito forte, muito apoiado, que Volgogrado volte a se chamar Stalingrado. Bem, hoje, quando eu falei de três bustos que estão sendo inaugurados, um deles é Vassiliev. Vassiliev era o grande general ucrânio, grande general da Ucrânia. Os grandes generais ucranianos, me recordo Vatutin, por exemplo, que morre na Ucrânia. Ele não morre em combate, ele morre em um atentado feito por nazistas ucranianos, em 1943. A grande avenida de Kiev se chamava Vatutin. Hoje ela deve se chamar Bandeira. Bandeira era o chefe daqueles que combatiam, ucranianos que combatiam junto com os nazistas e que mataram o general Vatutin. Isto é muito duro para os russos, muito difícil. Seguramente alguém em Stalingrado hoje falará de Vassiliev e contará qualquer coisa de Vatutin, tenho certeza. Por quê? Ora, é uma guerra trágica que a gente não podia esperar. Eu quero repetir as palavras pela terceira vez, né, do Papa, e que o Lula usou há 4 dias atrás, em relação conversando com o chanceler alemão. Olha, invadir um outro país nunca se deve. Agora, também, um país não pode jogar um cachorro louco na tua casa e você não quer nenhuma reação. Foi o que aconteceu. A OTAN pressionou. Não podemos esquecer que esse regime ucraniano nasce em 2014 da ocupação do parlamento e do palácio do governo, depois de um acampamento que durou semanas. Vocês já ouviram falar disso em algum outro lugar do mundo? Hã? Pois é. Pois é. Copiaram, querido. Copiaram. Por que aqui é feio e lá é bonito fazer isso? Porque estava o filho do Biden, um dos comandantes do acampamento? Então, a situação não é boa.
situação é muito ruim, porque essa guerra é sempre menos uma guerra de defesa da Ucrânia, é sempre mais uma guerra de ataque da OTAN contra a Rússia. E quando eu insistia que os exércitos nazifascistas eram rumenos, finlandeses, dinamarqueses, noruegueses, que era uma coalizão, a Rússia sente isso. Hoje você tem uma coalizão de países de europeus, onde o país mais forte europeu é um país chamado Alemanha, e aonde vai pôr tanques para atacar terras russas. Hoje, nos 80 anos de Stalingrado, isso será lembrado por milhões e milhões de russos. E a situação não vai ficar boa. Não vai ficar boa. Por nada. Por nada. É uma aventura que os europeus perderam totalmente soberania, porque no final, quando são comandados pela OTAN, e a OTAN é comandada pelos Estados Unidos. Eu vou dizer, por exemplo, uma notícia da minha amadíssima Itália. Estados Unidos colocou, nas bases da OTAN, que depois são bases americanas, 30 bombas atômicas de novíssima geração. Novíssima geração. Eles vão lá e colocam. O povo italiano foi consultado? Não. O parlamento foi consultado? Não. Não tem soberania. E isso é uma coisa séria, gente. Então, essa guerra tem que parar. Tem que parar, mas não adianta não reconhecer os direitos históricos da Rússia sobre aqueles territórios, e não adianta também com este tipo de governo, corrupto e eivado de nazismo. Vai ter que ter um governo democratizado, desnazificado na Ucrânia. Para tudo isso precisa, sim, que tenha diplomacia, tenha pressões, tenha discussões, que não tem. Porque a Europa e os Estados Unidos só atacam, só dão armas. Isso não é diplomacia, isso é guerra. O Lula levantou um problema. Precisa existir um bloco de países. É claro que o Brasil não tem a mínima força para intervir como... Nós estamos numa situação ainda pesada, desprestigiado. O nosso prestígio voltou agora, está voltando agora, está voltando agora, mas tem muito trabalho a ser feito. Precisa um bloco de países potentes, que compreendam países como a Índia. Eu não vou dizer a China, porque todo mundo fala da China, mas a China é uma aliada estreita da Rússia. Não adianta pedir para a China, porque ela não... Tem que ser países que não sejam agressores, né? E que possam e tenham um bom diálogo para construir alguma ligação ali naquela guerra. Eu penso na Índia, penso realmente na África do Sul, pode ser que possa entrar um país como a Indonésia, o Brasil, né? Algo assim, para criar um bloco para negociar. Hoje estamos totalmente paralisados e a decisão se dará no campo militar. E isto é complicado. É isso, gente. Delroy, nos últimos dias, a gente viu emissários norte-americanos, e da Europa também, mas principalmente norte-americanos, atuando na América Latina, conversando com diversos governos, até governos progressistas, e aqui mesmo no Brasil, fazendo pressões para que os países aqui contribuam no esforço de guerra, seja por munições, seja de outra forma. É uma tentativa, foi fracassada, essas iniciativas fracassaram, mas você avalia que eles devem se manter, redobrar esses esforços na tentativa de globalizar essa guerra da OTAN, essa guerra controlada, comandada pelos Estados Unidos contra a Rússia? Sem dúvida. O papel realmente pobre que fez o
ministro alemão pedindo munições para o Lula, e aquela resposta dizia: e o Iraque, meu querido? E o Iraque? Ele podia continuar dizendo tantos outros países além do Iraque, mas basta o Iraque. E o Iraque? Faz parte do jogo, faz parte do jogo. Porque eles acham que o que é o mundo da democracia, ou seja, dos valores contra a autocracia. Sim, mas o mundo da democracia, vamos pensar um pouco. Acho que há poucos dias atrás teve um bombardeio na Somália. Drones que degolam atacaram no Iêmen. Se dizia que é de Israel, mas não pode se fazer aquilo sem o apoio americano. Há 3 dias atrás, os Estados Unidos ameaça bombardear a Coreia do Norte. A frota norte-americana, grande, está se deslocando no Mar da China. Meu Deus, quem propõe guerra? Onde estão as propostas de guerra? Onde estão os focos de guerra? Você tem um general importantíssimo, que a semana passada, o general das tropas aerotransportadas, esqueci o nome dele, mas até tomei nota, é um general muito importante, porque é o general que comanda a tropa. 170 mil homens especializados. É um general importante. Ele diz: sim, a guerra contra a China será no ano 2025. Daqui 3 anos estaremos em guerra contra a China. Mas, meu Deus do céu, isso não pode ser dito. Isso não pode. Não pode, é pecado. Não pode. Então, você veja a agressividade que existe em tudo isso. A agressividade que existe em tudo isso. Eu tenho dó. Tenho dó uma forma de dizer, tenho o máximo respeito pelo presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, porque, apesar de todos os problemas terríveis que tem dentro, ele tem uma responsabilidade enorme de exatamente limpar um pouco a área. Vai ter que usar toda a diplomacia possível para limpar um pouco a área na América Latina, reforçar a CELAC, fazer a CELAC realmente se estruturar, dar uma orientação não é a obrigação dele a orientação, mas uma negociação que a América Latina volte a ser o mais unida possível, o que vai ter que aguentar um baque muito pesado nos próximos anos no campo internacional, muito pesado. E vai ter que falar no máximo possível com uma linguagem única. Não está fácil, mas vamos confiar que o novo governo brasileiro tem essa possibilidade. Se não tiver, vai se esforçar para fazer. Se não conseguir, paciência, mas vai conseguir, mas vai tentar. É uma das poucas possibilidades que nós temos no mundo hoje, de soberania e de uma política de equilíbrio, de paz. Senão, coisa complicada. E olha que o Brasil é um ótimo interlocutor também para a Rússia. Né? Um ótimo interlocutor também para a Rússia. A Rússia discutiria e escutaria muito o Brasil, sem dúvida nenhuma. Mas... Legal, Delroia. A gente queria agradecer muito a sua participação aqui no Tutameia, esse mergulho na história, a história que está aí não para ser morta nos livros, nas bibliotecas, mas que está nas ruas, está aí, como você demonstrou aqui, né? Inspirando e presente nos nossos dias. A gente agradece também a participação de todos que estão aqui acompanhando e que vão seguir com a gente pelos vários caminhos aí das redes sociais. Lembramos que essa entrevista pode ser vista e revista em todos os canais Tutameia. É só buscar por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube, onde a gente convida para que você se inscreva no nosso canal, clique na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br.
Agora a gente vai, Olha, a gente já vai passar a palavra para o Del Roio para fazer o fechamento dessa nossa conversa. Mas antes de passar a palavra para você, Del Roio, queria te convidar para assistir com a gente um outro momento da ação do Exército Vermelho, das tropas da União Soviética, que trazem também mais um exemplo não só de luta, de heroísmo, mas de humanidade, que nada mais é, quer dizer, combater o nazifascismo nada mais é do que defender a humanidade. Então, a gente traz mais um trecho, é um vídeo, como o outro que eu passei, é um vídeo produzido pelo Partido Comunista de Portugal, e daí, logo depois, a gente passa a palavra para você para fazer o fechamento. Tudo bem assim? ok. Então, vamos nessa aqui com o vídeo sobre a libertação de Auschwitz. Então, esse foi um vídeo feito pelo Partido Comunista Português em 2020, 75 anos da libertação de Auschwitz, da vitória sobre o nazismo, e a gente, e ali, como o Del Roio fez ao longo da entrevista, nesse vídeo também há o chamamento, o alerta para que apontando que o nazifascismo, apesar de derrotado, apesar de tantas vezes derrotado, segue tentando dominar, né? A palavra é sua, Del Roio. Bom, eu vou contar duas, três historinhas rápidas do que eu vi aí no vídeo. Na primeira, vocês veem que o vídeo termina com uma bandeira vermelha com a foice martelo em cima de um prédio. Aquilo é o dia 1º de maio de 45, é a bandeira colocada em cima do Reichstag. Reichstag é o parlamento alemão que o nazismo incendiou em 1933. É um grande prédio, está lá ainda, não é? Reformado. Aquela bandeira foi colocada por tropas escolhidas do 8º Exército, que estava um dos exércitos que atacavam Berlim. E era aquilo que eu chamei muito antes do exército número 62, que defendeu Stalingrado. Era aquele exército que depois se transformou como número, foi o exército que resistiu até o fim ali no Volga, que teve a honra de levar a bandeira vermelha e colocar no máximo. Foi o símbolo da vitória, né? Então, isso é ligado a Stalingrado, à data de hoje. A segunda coisa, bem, Auschwitz, ela não é bem aquilo que falou, é pior do que aquilo que foi dito. Aquilo era um campo de extermínio, duro e puro. Era para as pessoas chegavam lá e
os diretores até tinham um grande orgulho que em menos de 5 horas, cada trem que chegavam os trens, estavam todos os corpos eliminados. Era uma máquina de matar. Não era diferente de outros campos ali, trabalhos forçados, tal. Claro, morriam em trabalhos forçados, mas outros campos. Ali era uma máquina de matar. Ali diz 1.100.000 mortos. Provavelmente é bem mais, é bem mais. É bem mais. Chega perto de 2 milhões. Eu digo isso porque houve muita discussão do número de mortos, mas se chegou à conclusão que é maior do que aquilo. Aquilo foi libertado pelas tropas do Marechal Koniev. Se encontra em território da Polônia, era o segundo fronte bielorrusso, se chamava, do Marechal Koniev. As bandeiras que entraram, os tanques que entraram e tentaram salvar aquelas poucas dezenas de milhares que restavam vivos, eram soviéticas. Neste ano, a União Europeia proibiu que no Dia da Memória, que é o dia da libertação de Auschwitz, que qualquer cidadão russo pusesse o pé em Auschwitz. Mais uma infâmia, vergonha para a história da Europa. Uma vergonha para a história da Europa. Já tinha isso em outros filmes muito bonitinhos, por exemplo, A Vida é Bela, um filme italiano, bonito o filme, mas quando aparece a libertação de Auschwitz, são tanques norte-americanos com a bandeira norte-americana, que nunca passaram por lá. Quer dizer, essa falsificação da história nos leva a desastres muito, muito sérios. A bandeira nazista. A bandeira nazista é a bandeira da morte, da violência, do racismo, do genocídio. Eu quero fazer uma coisa, preciso até confirmar, vocês vão confirmar, mas está programada uma conferência muito cultural de um cidadão chamado Jair Messias Bolsonaro, amanhã na Flórida, num local chamado Tupsa, que é um covo de nazista. É um covo de nazista. Quando eu digo um covo nazista, vocês vão encontrar nas redes, não é? As bandeiras nazistas e as bandeiras da SS, que vamos chamar assim, é o setor radical do nazismo. Não sei se é possível dizer, mas vamos assim dizer, é o setor radical do nazismo. Este é o local onde esse senhor vai falar amanhã. Então, o nazismo não morre, infelizmente. É um animal que se reproduz. Esse animal também está incrustado no Brasil. Morreu há poucos dias atrás Adriana Dias. Adriana Dias, ela é antropóloga, foi uma grande combatente para as pessoas inválidas, porque ela era uma inválida, fez um grande trabalho, mas ela fez um grande trabalho também de estudo do nazismo no Brasil. Ela colocou e deu todas as pistas de onde é. Nesse momento, funcionam, segundo ela, 350 importantes células nazistas no Brasil. Então, quando a gente fala do nosso poeta, né? Do nosso grande poeta, quando ele dizia, meu Deus do céu, eu durmo, eu como, porque tem Stalingrado, porque tem Stalingrado. O fascismo não está chegando aqui, está se quebrando no Brasil. Ele queria dizer isso, o Estado Novo está se quebrando na poesia dele. Bem, o nosso grande poeta teria que escrever uma outra vez. Esse fascismo, infelizmente, esse nazismo não está morto em terras brasileiras. É isso, um abraço. Olha, um abraço a todo mundo. Bom, a tu também eu não vou agradecer, porque eu sou da casa deles, então paciência. Eles só me amolam, são maravilhosos, o trabalho que fazem é incrível. Mas eu quero agradecer a todos que tiveram a paciência de nos escutar aqui. Realmente um abraço democrático, caloroso a todos vocês.
Muito obrigada. Muito obrigado, Del Roio. Del Roio. Grande abraço, sempre uma inspiração, uma palavra aí que levanta nossos espíritos. Né? Grande abraço, muito obrigado, pessoal, aí, por que participou. Boa tarde, vamos que vamos. Tchau, tchau. Tchau.